ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os teus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar no teu agir, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Amém. Muito boa noite, igreja. Muito boa noite. Parabéns aos pais aqui presentes. Feliz Dias dos Pais. Queria convidar a igreja para, num minuto de concentração, nós orarmos. Feche os teus olhos por um instante. A gente fala com Deus sem música, mas fala com Deus. Pai amado, que nessa noite, Pai, o teu Espírito, Pai, esteja entre nós e que o nosso louvor alcance, ó Pai, o teu trono, Deus. Pai amado, que nós possamos, ó Pai, estar atentos ao teu querer e à tua voz a nos falar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos colocar em pé, igreja. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo, e já nesse momento o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz.
Deus da criação, da terra, céus e mar. Os céus são a tua morada. E o que? Toda glória seja a ti. Deus maravilhoso além dos céus. Tu és santo, santo. E o universo canta em teu louvor. Tu és santo, santo. Rei da terra e céu. Rei da terra e céus. Rei da terra e céus. Rei da terra e céus. Deus da criação, da terra, céus e mar. Os céus são a tua morada. Toda glória seja a ti. Deus maravilhoso além dos céus. Tu és santo, santo. E o universo canta em teu louvor. Porque só tu és santo, santo. Rei da terra e céus. 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 Cedo de manhã. Cedo de manhã. Celebrarei tua luz. Se nas trevas tropeçar, o teu nome vou chamar. Deus maravilhoso além dos céus. Só tu és santo. Tu és santo, santo. O universo canta em teu louvor. Que tu és santo, santo. Rei da terra e céus. Rei da terra e céus. Rei da terra e céus. Rei. Aleluia! Aleluia! Ao Rei da terra e céus. Aleluia! Ao Rei da terra e céus. Aleluia! Ao Rei da terra e céus. Deus maravilhoso além dos céus. Canta, igreja. Tu és santo. Bem forte, santo. Santo. E o universo canta em teu louvor. E tu és santo, santo. Deus maravilhoso além dos céus. Nós te louvamos, Pai. Tu és santo, Santo, totalmente santo. O universo canta em teu louvor. Porque só Tu és santo, santo. Rei da terra e céus. 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 Aleluia ao Rei da terra e céus. Aleluia ao Rei da terra e
e céus. aleluia, Ao Rei da terra e céus. Amém. Só Deus é santo. E a Bíblia diz sobre esse Deus santo que o Senhor reina e regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e retidão sobre a base do teu trono. Diante dele vai um fogo que consome seus inimigos, seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Todos os que adoram imagens, que se gloriam de ídolos, ficam envergonhados, e prostrai-vos diante dele todos os deuses. Capítulo 98 de Salmos diz: cantai ao Senhor um novo cântico, porque ele tem feito maravilhas, e a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, aclamai-o, regozijai-o e cantai louvores. Louvai o Senhor com harpa ao som do canto, com trombetas ao som de cornetas. Exultai diante do Rei o Senhor. Ruja o mar e tudo que nele existe, e o mundo, os que nele habitam. Eu habito neste mundo, aonde as árvores batem palmas para Deus, aonde os rios se movem por causa dele. Me ajudam com as palmas? Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Ao Rei, tudo que tem fôlego louve, tudo que respira. Ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso pros teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas. Teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, e tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, e tudo que respira, tudo que tem vida cante
glória ao Rei. Amém. Glórias a Deus e somente a Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração. Faça isso. Amor, tu escuta e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te derramar. Eu preciso de ti, Senhor. dizer que sou grato Pela tua salvação. me derramar, dizer que és Porque tu és lindo, Pai. formoso, me derramar, dizer que te amo, Como eu te amo, Pai. me derramar, Abre o teu coração e fala para Ele. dizer-te preciso, Você precisa dEle. me derramar, dizer que sou grato, Pelo sangue me e pela cruz. derramar, dizer que és formoso. Se derrame diante de Deus e abra o seu coração para Ele, porque Ele tem uma história linda para a tua vida e Ele quer falar contigo.
mas Ele precisa da sinceridade do teu coração. Abre o teu coração e te derrama na presença dEle. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Porque Tu és fiel. Amém. Quando os nossos sonhos estão centrados na vontade de Deus, não há como eles darem errados, porque
a vontade do coração de Deus vai ser a mesma vontade do teu coração. E daí você se entrega, se derrama, confia e se alegra nele. É isso que ele quer para a tua vida. Amém. A igreja pode se sentar? Amém, nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo prazer que temos de te adorar e louvar ao Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. E mais uma vez, obrigado pela tua igreja, Pai. Obrigado porque a comunhão, ela fortalece o nosso relacionamento com Deus e renova a nossa esperança, Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de saber quais são as pessoas que estão nos visitando, mas para isso nós precisamos da ajuda dos irmãos da igreja. Então, se você está sentado próximo ou perto de um visitante, apresente o visitante, fale bem alto para toda a igreja escutar, na galeria ou aqui embaixo também. Apresente as pessoas que estão com a gente. Peça para ela ficar em pé e apresenta as pessoas que estão à sua volta. Fique à vontade, você pode fazer isso agora. Débora e Edilon, nós falamos na entrada ali, uma menina que é dos juniores, né, e um adolescente também. Sejam bem-vindos mais uma vez, tá bom? Mais alguém? Mais um visitante? O Alexandre traz muitos visitantes. Mais um? Carlos Eduardo. Nome de jogador, hein, meu? Gostei. Isso aí. Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida da sua família também. Mais. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que Deus possa cuidar da vida de vocês. Bom ver vocês aqui. Mais alguém, visitante? Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Quase toda a fileira, né? Legal. Mais alguém? Visitantes? Aline, seja bem-vinda, Aline. Deus te abençoe bastante. Quem mais? Tá bom. Deus abençoe vocês também. Bom ver vocês aqui. Mais alguém? Fechou? Então é isso. É isso, né? Tá bom. Sejam todos bem-vindos. Nós falamos todos os domingos que a nossa igreja ama receber visitantes. Nós amamos visitantes. Quanto mais visitantes no nosso meio, mais felizes nós ficamos. Isso é sincero. Isso aqui não é para uma fachada aqui na frente, alguém falando que ama visitantes. A nossa igreja, uma das prioridades da nossa igreja é receber e amar os visitantes. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês ricamente. Quero dar alguns avisos para os irmãos. Primeiro deles, você que é da equipe do MVS, que trabalha com as Libras. As Libras, é as Libras, né? É isso que... A Libras. Não sou muito dessa área, então eu sou meio... Falei errado, tá bom. A Libras. Então, agora depois do culto, tem uma reunião, se possível aqui na sua esquerda, tá bom? Vem com o pessoal aqui, e o pessoal que também, os alunos do curso de Libras, tá bom? Então depois do culto, você pode vir aqui na sua parte esquerda, o pessoal que é envolvido com esse ministério. E mais um aviso sobre o Habitudes. Irmãos, tem um ministério chamado Universidade da Família. Vocês têm que participar deste encontro. Esse pessoal, eles não têm quase agenda no Brasil. As igrejas estão correndo atrás desse ministério. A maioria das igrejas que tiveram conhecimento... Tá chegando um amigão aí. Tudo bem, cara? A maioria das igrejas que tiveram conhecimento desse ministério estão indo atrás desse ministério. Na próxima semana, nós teremos um encontro chamado Habitudes, que é para líderes. Eu tenho um material, dei uma olhada no material, é um trabalho fantástico. Ele é feito nas escolas dos Estados Unidos e com líderes também. Então eu quero convocar você que é de algum ministério desta igreja, você é líder.
Então, após o culto, você é líder de qualquer ministério aqui da igreja, no seu lado direito aqui eu quero conversar com você rapidamente sobre este curso e explicar algumas coisas para você que gostaria de participar. Semana que vem, na sexta-feira, nós teremos o Habitudes em nossa igreja. Vai ser bênção, tá bom? Quero chamar a Axa aqui à frente. Onde está a Axa? Vem cá, Axa. A Axa é muito conhecida da nossa igreja, filha da Rosana e do Otoniel. E a Axa decidiu, há um tempo atrás, ir para o seminário. Ela está fazendo seminário em Ijuí. Ela passou o ano passado em Gramado, no Atos, que é para jovens que passam um ano inteiro focados no ministério. E ela participou ano passado do Atos. E esse ano ela está fazendo seminário e ela está também assumindo, a partir do segundo semestre, os juniores da nossa igreja. Tá bom? Então ela está responsável pelos juniores. Você que tem filhos que são juniores, estão nessa faixa etária, a Axa vai começar a fazer um trabalho com os juniores. Então, ela começa no segundo semestre, ela ainda está fazendo seminário, ela vem em finais de semana aqui para a igreja. Então eu quero que você ore pela Axa e também participe. Você que tem filho ou filha que está nessa faixa etária, fale com a Axa e ela vai ajudar você. Tá bom, Axa? Deus abençoe bastante, tá bom? Grandemente. Irmãos, nós queremos passar um vídeo agora para os pais, tá bom? Então, a gente quer que os pais sejam amados nesse dia e homenageados também. Então, preste atenção, nós queremos passar um vídeo para os pais.
Parabéns a todos os pais, que Deus possa cuidar de cada um e dar força para a batalha da vida. Não é fácil, mas Deus tem poder e graça para nos dar. Nós queremos convidar as crianças e juniores para descerem para o culto infantil e também o culto dos juniores, tá bom? Vocês podem ir direto hoje. As tias vão ajudar, os voluntários também, bastante crianças, juniores também na galeria. Que Deus possa abençoar o culto dessa noite. Nós teremos agora o momento de dízimos e ofertas. Esse momento é feito na maioria dos cultos. E nós temos aprendido que esse momento é um momento que a gente faz de forma espontânea. Não forçado, não obrigado, mas com amor, em adoração ao nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. Então, esse momento é o momento de você entregar a Deus os seus dízimos e ofertas, tá bom? Então, você pode fazer agora, em adoração ao nosso Deus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem transformado situações em nossa história. Muito obrigado por isso. Receba, Pai, também a nossa adoração, o nosso louvor, através dos dízimos e ofertas que fazemos de coração ao Senhor, Pai, de todo o nosso coração. Nós pedimos também pela palavra desta noite, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e nos dar o Teu recado, para que a nossa vida seja dirigida pelo Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, parabéns aos pais. Quem é que comeu um churrasco hoje oferecido pelos filhos aí? Tá fraco a coisa, hein? Mas é muito bom ser pai. Hoje minhas filhas ofereceram um churrasco maravilhoso. Estou muito feliz porque amanhã está nascendo mais uma neta minha lá no México. Já orei a Deus, pedi a Deus para abençoar a minha nora, a neném que vai vir no mundo. Estou muito feliz. E dizer que é muito bom ser pai. Muito bom ser pai. Muito bom ter conceitos para transmitir. E hoje nós gostaríamos de falar sobre isso, pensar sobre essa questão de paternidade, a paternidade segundo o coração de Deus. Eu estava certa vez na Universidade Federal de Santa Maria, ouvindo uma palestra sobre inteligência emocional. E o preletor estava explicando a diferença do carinho do pai, do carinho da mãe, do carinho das avós, e dizendo que é muito diferente, porque a mãe, ela
sabe 100% de que aquela criança é seu filho. Porque dentro de si a criança foi formada, dentro do seu útero, e ocorreram transformações em seu corpo, seu metabolismo todo, e que o pai dá muito pouco de si. E excetuando-se pela questão do teste da paternidade, ele não pode dizer que o filho é 100% dele. Já a mãe, sim. Então, a mãe nunca tem dúvidas. E que existe uma tribo, Yanomami, e quando nasce o filho do casal, a mulher vai trabalhar logo depois do parto. E o índio, pai, fica deitado, gemendo na rede, até que os outros venham reconhecer que aquela criança é filho dele. Depois, então, que os outros índios dão um aval, aí ele fica feliz e ele reconhece que também é seu filho. Bom, afora essas colocações, que tem alguns aspectos questionáveis, a Bíblia Sagrada dá muita importância ao pai. Muita importância ao pai. Da mesma forma como ela ensina o filho qual é o valor do pai. Por exemplo, em Provérbios, nós temos a seguinte declaração. Filhos, pode passar. Isso. Filhos, ouvi a correção do pai, estai atentos para conhecer a prudência deles. Veja bem o que a palavra de Deus ainda diz para os filhos, Provérbios 22, 28. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Não removam, outras versões dizem, não removam os marcos. Os pais às vezes dão marcos, dão limites, e muitos filhos de hoje estão tirando aquilo, ultrapassando, e a coisa está como está por causa disso. Em Provérbios 23, 22 ainda diz assim, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Interessante, um conselho muito próprio para os nossos dias, né? Deus, mais do que ninguém, Ele sabe da importância do pai dentro do lar. E Ele sabe da dependência que o filho precisa ter do pai. Mas a mensagem desta noite não é para os filhos, mas basicamente para os pais. E o texto que nós queremos usar é Provérbios 16, 26, que diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor, o homem forte tem um amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Naquela mesma palestra que eu mencionei, o preletor dizia que quando uma mulher vai procurar um homem, geralmente ela gostaria que o homem fosse bonito, inteligente, rico e forte. Acho que é difícil encontrar essas qualidades todas numa pessoa, né? Ninguém levanta a mão aí, não, mas é meio complicado, né? E que ele dizendo que o homem já olha para o corpo da mulher, porque inconscientemente ali no corpo daquela mulher vai abrigar o seu filho, também com devidas ressalvas aí. Mas a mulher procura alguma coisa no homem que possa lhe dar segurança. Inteligente porque pode ajudar a resolver os seus problemas e apresentar soluções. Rico porque dá o suporte material. Forte porque pode protegê-la fisicamente. E bonito porque vai chamar a atenção e ela vai se sentir privilegiada, né? E como é difícil nós encontrarmos junto essas qualidades. Eu sei que alguém pode até contestar, epa, eu estou aqui, né? Mas são poucas pessoas. Mas, para o filho, o pai não pode deixar de ser protetor. Isto, basicamente, é que o filho espera do pai. O filho espera do pai uma mão forte, um braço seguro, uma firmeza de palavras, uma coerência de pensamentos, uma segurança de caráter, uma visão clara de conceitos do ensino e uma admiração das suas atitudes dele. A ideia do pai que Deus deixou é aquela mesma que Salomão
ouviu de seu pai Davi. E é impressionante quando Salomão começa a reunir o seu filho, quando Davi começa a reunir o seu filho Salomão e começa a dar conselhos. Tem visto que poucos pais têm feito isso. Em determinados momentos de sua vida, senta com o filho e começa a dar conselhos. E ele disse assim, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com coração perfeito, um espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, ele vai te rejeitar. Eu sei que são poucos pais. Na França, teve um jovem que, no meio de um determinado lugar lá público, ele jogou um combustível no corpo e tacou fogo, né? E se queimou ali, era um jovem, 17, 18 anos, e começaram saber quem era o pai, encontraram o pai, e o pai disse assim: puxa vida, meu filho fez isso por causa da religião, e eu nunca falei para ele sobre religião, nunca falei, e deixei que ele seguisse seus próprios caminhos. Aí um dos repórteres, não devia ter feito, mas fez isso. Aí está o seu erro, você deveria ter ensinado para ele. Salomão, ele recebeu de Davi projetos. Pais, quais são os projetos que você tem deixado para os seus filhos? Olha o que ele diz, 28:10. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faça a obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, um modelo do alpendre, com suas casas, com suas tesourarias, deu toda a planta para o seu filho, para que seu filho pudesse construir. Versículo 12. E também um modelo de tudo que tinha em mente para os atos da casa do Senhor, para todas as recâmaras, etc. E nós sabemos que o templo que Salomão fez foi um esplendor que ele havia recebido de seu pai. Ele deixou também para o seu filho uma fé e um incentivo para que ele não desanimasse, para que ele não tivesse medo. No versículo 20, ele disse, pois, Davi a seu filho Salomão: esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra, não temas, não te desalentes, pois o Senhor teu Deus, o meu Deus, é contigo, não te deixará, nem vai te desamparar, até que esteja acabado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Que palavras! São poucos pais que têm dito essas palavras para os seus filhos, ou palavras nenhuma. E o resultado de tudo isso, dessa conversa, desse ensino, dessa transmissão, nós encontramos em 1 Crônicas 1:1, que diz: ora, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e ele engrandeceu muito. Nós, pelo menos a grande maioria, conhece a história de Salomão. E o próprio Salomão escreve, ele mesmo escreve no livro de Provérbios, dizendo que o homem confiante, firme e amparado, este será um refúgio para o seu filho. Porque os filhos precisam buscar o refúgio do pai, né? O que você associa quando ele disse que será um refúgio para o seu filho? O homem, o pai, será um refúgio para o seu filho. Naquele tempo o refúgio era um abrigo contra as feras, contra os animais, né? Mas o que nós podemos considerar hoje como um refúgio para o seu filho? Melhor perguntando, que tipo de abrigo os nossos filhos precisam hoje, e eles precisam de abrigo contra o quê? Pais, filhos e mães, respondam aí. Os filhos hoje estão precisando de abrigo contra o quê? Como? Tá, mas o que vai para o futuro? Tudo bem. Eu acho que nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar abrigo seguro nas amizades. O que mais? Na fé, na profissão que vão escolher. O que mais? Ser um exemplo para que aquilo que o pai fale, ele tenha
segurança. Mas eu quero perguntar a vocês, pais, é possível realmente nós fazermos isso em nossos dias? Nós podemos adquirir essa segurança hoje e para transmitir para os nossos filhos de uma forma natural. Para aqueles que estão aqui que ainda não são pais, pode começar já a adquirir esta firmeza. E basicamente, no próprio livro de Provérbios, que Salomão escreveu, ele diz o que é preciso fazer. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Deus, e não foi ninguém neste mundo, quando Deus instituiu a família, quando Ele criou a família, Deus deu padrões, regras, normas, mandamento para a família, e quando nós quebramos essas regras e esses padrões, nós desequilibramos a estrutura familiar. Desequilibramos a estrutura familiar. E hoje, o sofrimento de muitas famílias está sendo pior quando nós quebramos essas instruções, ou nós colocamos dentro da família conceitos totalmente distorcidos, e isso traz confusão dentro de casa. Vejamos o que o Antigo Testamento, né, Deus dá regra para as famílias. E lá em Êxodo capítulo 13, 2, ele diz assim, Deus diz assim: consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Os primeiros filhos, o filho primogênito, eles gozavam de uns certos direitos e privilégios por causa da sua primogenitura, por serem os filhos mais velhos. Eles herdavam o dobro da herança paterna. Não vamos fazer isso hoje porque, né, é uma cultura lá, né? Eles se tornavam chefes e representantes da família. Geralmente o primogênito tinha alguns privilégios, né? Que, por exemplo, quando se tem 2 filhos, muitas vezes você não pode fazer o que você faria com um filho. Geralmente o primeiro filho, você está na plenitude do seu vigor, e toda a atenção é exclusiva para ele. Quando vem os outros, as coisas precisam ser divididas. E para o primeiro filho, o pai deveria ter muito mais tranquilidade em transmitir valores espirituais que ele tenha recebido, para que seu filho continuasse a ser o líder da sua casa. Interessante que o nosso filho mais velho, quando ele se converteu cedo, ainda bem criança, né? E uma vez nós passamos, eu e Gil, que vimos ele na cama, do lado da cama ali, ajoelhado e transmitindo a salvação para o filho mais novo, para que o filho mais novo pudesse aceitar a Cristo como seu Salvador. E depois foi seguido para cada filho, porque ele havia recebido uma estrutura. Porque o filho homem, ele deveria ser o chefe do seu lar, o líder do seu lar, e ele precisava receber conceitos do seu pai. Ainda, a Bíblia fala um pouco mais sobre a família, quando ele diz assim, vou ler alguns textos. Efésios 5:22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não vamos entrar nessa questão aí, mas são conceitos para a família que nós não podemos discutir. Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça, é o líder. Efésios 5:24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5:33, não obstante, vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Eu sempre digo assim, se por acaso o marido amar a esposa como ele se ama, não há problema nenhum, dificuldade nenhuma, impedimento nenhum da mulher ser submissa. Porque a Bíblia diz assim, como Cristo entregou e morreu pela igreja, o marido também pela esposa. Colossenses, outra vez, esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao seu pai. 3 vezes já aqui, eu acho que a mulher tem dificuldade de ser submissa, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Eu sempre digo para as esposas, né, quando elas se convertem, eu digo para elas assim, elas vêm para o pastor, e agora meu marido? Você agora tem que ser melhor esposa do que você era antes, para que ele possa te admirar, para que ele possa dizer o que aconteceu com você e buscar ao Senhor. Mas eu gostaria de fazer também uma chamada aos homens que ainda serão pais um dia, né? Você está sendo, hoje, você é o pai daquele que você será amanhã. Para os que são casados, para os que são casados, eu gostaria ainda de desafiá-los a serem maridos segundo o coração de Deus, de que toda a família será abençoada, porque toda a família depende dos seus conceitos, daquilo que você transmite para ela. Por isso, é hora de nós começarmos. Eu creio que se hoje nós fizermos um propósito de Deus, nós vamos dar uma guinada neste mundo, nessa sociedade, nessas famílias que estão indo a passos largos para tantas dificuldades que nós estamos vendo por aí. Basta ligar a televisão e os jornais e ver os jornais, porque infelizmente muitos maridos já perderam esse referencial de ser pai. Já perderam o referencial. Deus não deu só ao homem, Deus não deu só a você a função de trabalhar, a função de trazer o sustento para casa, porque hoje muitas pessoas estão usando esse argumento, eu não posso, não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho isso, aquilo, aquilo outro, estão negligenciando o cuidado de seus filhos, o cuidado da sua família. O homem que pega a mão do seu filho e caminha pelos parques, pelas praças, pelas ruas, e conversa com ele, você está vendo muito pouco. Passa pelas praças e repara que você está vendo vovós e vovôs cuidando das crianças. Quando não é função da vovó e do vovô, está na praça, do pai e da mãe. Eu sei que alguém pode dizer, pera, minha vida é assim, mudou, mas você tem que encontrar um tempo para cuidar desta área do seu filho. Hoje, muitas esposas reclamam que os seus maridos não estão cuidando do ofício que Deus deixou, e por isso estão tendo dificuldade em sua família. Eu gostaria de nessa noite tomar, por exemplo, né, Abraão que recebeu o título de pai de muitas nações. Ele conseguiu isso porque ele tinha uma vocação especial para ser obediente e temer a Deus. Muitas vezes diversas escolhas que pais estão fazendo não estão sendo de acordo com as prioridades da palavra de Deus. Estão fazendo escolhas e não estão sendo de acordo com a prioridade da palavra de Deus. Quantos pais aqui têm tirado um tempo no seu dia reservado para a sua comunhão com Deus? Quantos pais? Para que possam pedir sabedoria para ensinar a sua família. Como é que alguém pode conduzir uma família abençoada por Deus se não prioriza a sua vida de relacionamento com Deus, a sua vida particular com Deus? E o primeiro passo de fé de Abraão, na sua grande jornada espiritual, foi quando ele atendeu o chamado de Deus. E ele mudou todo o curso da sua vida. Ele reuniu sua família, seu sobrinho, todos os seus bens, e deu início a uma grande caminhada desde o Eufrates, do rio Eufrates, até Canaã. Era o projeto dele, onde Deus iria mostrar. Eu quero dizer que mudanças não são fáceis. Quem já tentou fazer isso sabe que não é fácil. Quantas vezes eu já me perguntei até, né? Agora não pergunto mais, mas já me perguntei, Senhor Deus, o que eu estou fazendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Sair lá de onde eu saí, deixar minha família, deixar tudo que tinha, deixar emprego. O que eu estou fazendo aqui, Senhor Deus? As coisas não foram fáceis para Abraão. Os habitantes da terra para onde ele foi não eram amigáveis. Além disso, durante toda a trajetória, teve fome. Ele passou por problemas quando andou pelo Egito lá. O seu sobrinho mais tarde o deixou. Além do rei querer ficar com a sua esposa, Abraão fez alguns planos, colocou diante de Deus, mas Deus não respondeu. Deus disse assim, eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Quando ele quis adotar o seu servo como seu herdeiro, Deus disse não. E ele mandou que então Abraão olhasse para o céu e disse, olha, você pode contar as estrelas, assim será a sua descendência, será a sua posteridade. Em Gênesis capítulo 15, versículo 4, diz assim, o seu filho não será esse, o
seu herdeiro não será esse. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Abraão creu, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Por isso é que ele foi o homem da promessa que Deus realizou em sua vida. Deus dá promessa para as nossas famílias, e nós cremos, basta nós começarmos a nossa jornada de paz, ou a nossa jornada de fé. Então, pais, nós temos que cumprir com fé aquilo que Deus atribuiu para cada um de nós. A nossa missão, o que nós temos que fazer. No tempo de Abraão, os pactos, eles eram feitos de forma diferente. Se matava os animais no pátio e partia o animal no meio, e depois eles colocavam as duas bandas do animal, uma de cada lado, e deixando um corredor ali entre elas. E ali eles selaram acordos. 2 indivíduos deviam dar as mãos e caminhavam entre este corredor, formado pelas partes dos animais. Dessa forma, eles diziam: manterei a minha parte do acordo se você mantiver a sua. E isso era para mostrar que uma banda só do animal não servia para nada. Está relatado lá no livro de Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 10. Você então vai perceber que entre os pedaços, embora Deus não tenha tomado a mão de Abraão, mas ele fez um pacto profundo com Abraão, de que aquela aliança não era condicional, não dependia das duas partes, como se duas pessoas dependessem uma da outra, mas Deus ungiu, Deus deu promessa, e quando Abraão fosse obediente, temesse a Deus, ele seria fiel também a Abraão. Uma aliança incondicional é como um voto matrimonial. Por exemplo, nenhum noivo, quando faz um voto, entrega a aliança à sua noiva e simboliza aquele compromisso com a sua noiva, ele não entrega a aliança pensando em tomar de volta, se ela não preencher determinadas condições. O voto do casamento é incondicional, e foi este voto que Deus fez com Abraão. Quantos pais que estão aí perdidos no meio de seus próprios caminhos, e Deus está tentando fazer com que ele preste atenção novamente nele. Lembre-se, pai, Deus tem um pacto especial com você. Deus confiou uma liderança espiritual à sua família e a você. Como é que, por exemplo, fica uma empresa quando a liderança da empresa não executa o seu papel? É a mesma coisa na família. O sucesso depende do líder. Nós sabemos que em muitas famílias o empenho tem sido das mulheres, mas isso não é o padrão. Deus convoca os homens para serem líderes da sua casa, da sua igreja, na sua comunidade. Mas se o homem não for bem sucedido na família, ele também não vai ser bem sucedido na sociedade como deveria ser. Mas se o homem for sucedido bem na família, ele vai ser sucedido em todas as outras áreas. Para nós termos uma família ideal, é necessário que nós sejamos maridos ideais, maridos exemplares. Quais são as responsabilidades bíblicas para o marido com as suas esposas? Eu não vou ler os textos, mas estão aí. Amá-las, honrá-las, confiar nela, elogiá-la, santificá-la, protegê-la, sustentá-la, instruí-la, encorajá-la e ser amigo dela. E quais são as responsabilidades bíblicas do pai para com seus filhos? Ser um exemplo positivo para ele. Ser um exemplo positivo. Proporcionar-lhes herança espiritual. Lembre-se de uma coisa, que a herança espiritual que você está proporcionando para o seu filho é aquela que vai para a eternidade. Toda a herança que você vai deixar aqui vai ficar. Principalmente quem tem filha, né? Chega aquele cara com a calça arrastando lá embaixo, com 2 piercing no ouvido, no nariz, no ouvido, é isso? Com a bainha toda puída. Aí, coroa. O que tem nessa geladeira aí, né? E acaba com a tua herança que você deixou. Proporcionar uma herança espiritual, fornecer estabilidade financeira. Eu sempre disse para os meus filhos, né? Meus filhos, eu não vou deixar muita coisa para vocês, né? Deixa que o genro
Venha com tudo, né? Hein, Torílio? Mas eu disse, eu nunca vou deixar para vocês, eu não tenho, mas uma coisa eu vou deixar, são valores espirituais e instrução. Isso eu vou deixar para vocês. Hoje estão bem aí, graças a Deus, não é isso? Dar instrução bíblica. Se você não tem valores bíblicos, como é que você vai passar para o seu filho, para a sua filha? E isso é que vai isso é que vai firmar. É isso é que vai fazer com que ele fique seguro, quando ele confia em Deus, quando ele realmente crê em Deus. Discipliná-los. Pais que têm filhos pequenos, disciplinem seus filhos. Eu sei que tem uma lei da palmada aí, né? Está passando pela mídia aí, estou sendo visto, né? Isso vai correr pelo YouTube aí, mas se precisar, dá uma varada no seu filho. Se precisar, dá uma palmada no seu filho. Se você disser não, eu dizer sempre meus filhos, né? Dizer assim, olha, mandar fazer uma coisa, diz assim, 1, 2, no 3 acontecia alguma coisa. Acontecia. E eu disse para ele depois, eu errei. Tinha que chegar só no 1 só. Pais, sejam disciplinadores dos seus filhos. Sabe por quê? Interessante que uma vez eu estava descendo a Borja e tinha uma casa que estava semi-pronta e tinha a casa de 2 pisos e tinha uma sacada que não tinha nenhuma grade por ali. E eu passei por aí, tinha um cachorrinho em cima daquela. E o cachorrinho corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Eu disse assim, peraí, esse cachorro não cai daí. E se colocar uma criança ali? Vai cair. Tanto que, né, em tantos prédios se coloca aquela. Porque nós precisamos dar limite para os nossos filhos. Você vai até aqui, daqui não passa. Porque se os filhos não crescerem com limites, né? Aquele cara que estava sentado lá no trem, né? Aí o cara foi ter uma cuspidela, caiu em cima do pé de uma mulher. Ele disse, você não tem educação não. E o filho dessa mulher estava correndo para um lado, correndo para o outro, pisando, tal, esbarrando, tal, dentro do trem, né? E assim, olha, a mesma educação que eu tive é que você está dando para o teu filho. Se nós não dermos limites, os nossos filhos não terão limite. E dar conselhos práticos. Meu filho, aconteceu isso, faça isso. É assim que se resolve a coisa. E por último, ministrar-lhe bênçãos futuras. Deus deixou bênção para a família. Que bênção. Não chame seu filho de praga. Não chame seu filho de pestinha. Não chame seu filho disso. Eu conheci uma família muito rica, uma família assim, sabe? Tinha muitas empresas e o filho sempre ouvia do pai, você não presta, você não serve, você não dá para nada, como é que você vai dirigir minhas empresas, tal, né? E o pai morreu e o filho assumiu as empresas. Qual foi o resultado? Tudo água abaixo. O conglomerado de empresas foi vendida por um grupo de japoneses, só deixaram as casas da família lá, porque ele sempre ouviu isso. Então, ministra bênçãos, meu filho, Deus vai te proteger. Quantas vezes eu coloquei a mão na cabeça da Anne, né? E disse, minha filha, Deus te abençoe. Deus te guarde. Falava aquilo com convicção. Saía de casa, a minha esposa dizia para mim, eu dizia para minha esposa, Deus te abençoe. Ministre bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Porque essas bênçãos já foram dadas por Deus para você. Não existem atalhos para que você tenha uma família segura segundo os padrões de Deus. Nós só vamos chegar lá se nós percorrermos o caminho que Deus deixou, mas a cada passo que nós damos em direção ao propósito de Deus, é uma oportunidade que nós temos de fazer as nossas famílias segundo os padrões de Deus. Meu Deus do céu, hoje eu tenho visto tantos juniores, adolescentes falarem para o pai aquilo que querem, chamar o pai de boca aberta. Já falei uma vez aqui, eu estava no pátio, né? A guria, minha mãe brigando comigo, falando comigo e tal, né? E eu disse assim, e o cachorro latindo, mãe, prefiro ouvir o cachorro latindo que a senhora falar. Levei um tapa no beiço, inchou, né? E eu andava assim perto, assim,
da UTP, né? Mas nunca mais fiz isso. Nunca mais, nunca mais, nunca mais falei aquilo, né? Na corrida de São Silvestre, na abertura da corrida, né? Há uma diversidade de corredores. Tem gente que vai com automóvel, tem gente que vai fantasiado, né? Tem gente que vai, sabe? Um monte de adereços. Mas, depois, o foco só está em quem está disputando, em quem está correndo mesmo, aqueles que correm para vencer. Assim tem que ser a família. Interessante que nós fomos no encontro da CEPAL, lá estava mostrando aqui um teatro, né? E de um filho correndo. O guri não era muito bom na corrida. E ele algumas vezes deu uma tropeçada e caía, né? E o pai lá gritando, vamos lá, meu filho, vamos lá, meu filho. Uma hora o filho caiu assim perto da cerca, né? O pai foi lá, pegou a mão dele, levantou, vamos lá, meu filho, vamos lá, meu filho. O filho não venceu, não tirou em primeiro lugar. Mas a alegria do pai, que o filho pelo menos chegar até o final, foi maior do que aquele pai que teve o filho que venceu a corrida, porque ele participou. Deus sabe que a luta de cada um de nós permite que nós nos fortaleçamos para chegar ao final. Ele sabe quanto nós podemos suportar e Ele vai nos ajudar, porque quando você terminar a corrida, você pode dizer como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo disse? Aí, combati. Isso. Lá em Romanos diz que nós somos filhos da promessa. E é isso que nós precisamos dizer para os nossos filhos. Assim como Abraão disse para Isaac. E Deus vai confirmar todas as promessas. E Deus vai continuar através da nossa família o plano que Ele tem para a nossa família e o plano que Ele tem para essa nossa sociedade. Nós precisamos fazer como Davi fez com Salomão. Nós precisamos passar a bola de uma forma correta para os nossos filhos. Porque os nossos filhos precisam fazer diferença em nossa sociedade. Precisam fazer diferença nos negócios, na empresa e na igreja. Nós queremos receber uma convocação de Deus neste momento, para termos uma fé corajosa. Está na hora de nós crermos que nós podemos mudar o curso dessa geração e entregar essa geração a Deus. Precisamos crer nisso. Se nós não mudarmos, cada vez mais vai haver uma deterioração dessa nossa sociedade, e quem vai sofrer são os nossos netos e tantas outras pessoas. Eu gostaria de orar por alguns aspectos. Primeiro, eu gostaria de orar pelos pais que ainda não têm os filhos convertidos, para que os pais tivessem sabedoria e fossem homens de exemplo aos seus filhos. Pais que gostariam de se tornar filhos das promessas de Deus. Pais que gostariam de pedir a Deus que transformassem ou que os tornassem homens maleáveis nas mãos de Deus. E aquele que um dia vai ser pai, que desde agora Deus pudesse agir em sua vida, para que eles não errem no ministério de seus pais. Tem muitos pais que erraram aqui, muitos pais que erraram. E hoje sentem alguma coisa no seu viver, muitos pais que erraram, mas pais que não errem. Claro que muitos pais erraram, consertaram, ajeitaram, né? Outros não ajeitaram. Mas veja esse texto que diz aqui em Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tem bom entendimento, todos que cumprem os seus preceitos, e o seu louvor subsiste para sempre. Gente, o que nós estamos precisando é de sabedoria. Tantos conceitos novos estão entrando por aí. Nós vamos ter sabedoria e discernimento. Em Provérbios, não sei se Provérbios está aí, não sei se eu coloquei, não está, mas Provérbios 16:6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade expia-se, ou termina-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Nós vamos ensinar os nossos filhos
a se desviarem do mal, das coisas erradas. Precisamos ensinar. E isso é pelo temor do Senhor. Pais, enfim, ainda é possível temer mais ao Senhor, temer mais a Deus. E se nós fizermos um propósito de ainda temermos mais a Deus, mais o Senhor, com certeza os nossos filhos vão se sentir mais seguros conosco, né? Até os avós, né? E você que está pensando ainda em se casar, diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão. Quais são os propósitos que você tem para declarar a Deus nessa noite? Interessante que Jesus disse assim, Josué disse assim, né? Através de Deus: hoje escolhei a quem sirvais. Porém, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós sabemos que temos o livre-arbítrio. Olha, escolham. Se vocês quiserem seguir a Deus, vão se dar bem. Jesus uma vez pregou um sermão muito duro, as pessoas começaram a ficar desajeitadas. Escuta, vocês não querem ir embora também? Podem ir, podem ir. E tantos outros textos na palavra de Deus, que Deus faz essa confrontação conosco, de exercitarmos o nosso livre-arbítrio. Por isso, o nosso livre-arbítrio nessa noite é onde eu vou dizer: Senhor Deus, eu quero te buscar, eu quero te temer, para que eu possa ser o exemplo para o meu filho. Pai, nós precisamos ser o exemplo. Hoje, no almoço lá, eu perguntei às minhas filhas, né? O que eu transmiti para vocês que vocês acham importante e que vocês gostariam de transmitir para o filho de vocês? Eles disseram algumas coisas lá e tal. Depois eu perguntei: o que eu transmiti para vocês que vocês não gostariam de transmitir para o filho de vocês? Nós sempre temos que fazer uma análise da nossa vida, do nosso agir. Não deixe que a tua família se perca, não deixe que a tua família sofra, não deixe que possa haver uma deterioração da tua família. Amém? Amém. Mas daqui a pouquinho mais nós vamos orar pelos pais. Eu vou pedir daqui a pouco para os pais que vêm aqui à frente. Mas eu gostaria de fazer agora uma enquete com alguns pais. 3 pais. 3 perguntas para cada pai. Certo? Vou pedir o Picardo. Picardo é o mais novo pai. É o mais novo, Picardo? Não, né? Quase, né? Tem quantos anos? Quantos? Hã? Tá. Então é um dos mais novos, né? Vem aqui, Picardo. Pode vir aqui. Alguém empresta o microfone aí para ele, por favor. Ricardo, está aí. Pode colocar para nós aí. Esse aí não é teu filho, mas foi a imagem que eu busquei na internet. Então assim, como tem sido a sua experiência de paternidade até esse momento? Bem, a experiência tem sido maravilhosa, apesar dos sustos, né, da inexperiência minha, mas no geral a experiência tem sido muito boa. E eu acho que esses sustos da minha inexperiência, eu acho que são normais, por ser o primeiro filho. Quando vier o segundo, terceiro, quarto, já vai ser mais tranquilo. Sentir firmeza. Esse aí é quente. Segunda pergunta: que tipo de erro você pretende evitar, você pretende fortemente evitar na criação do seu filho? Bem, o que mais me preocupa é com relação à criação dele na casa de Deus. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, dele ser criado no caminho do Senhor, dele ser criado dentro da casa de Deus, sob os preceitos da Bíblia. Isso realmente me preocupa, isso eu vou evitar ao máximo que isso aconteça, dele não ser criado, né, da maneira como Cristo quer que a gente crie os nossos filhos. Ok, hoje pela manhã na classe da Escola Bíblica Dominical, nós estávamos falando, né, que eu tenho uma caderneta de presença da Escola Bíblica Dominical de 40 anos atrás, por aí assim, né? E nós estávamos vendo as pessoas que eram frequentes na escola bíblica. Os filhos e netos estão aqui frequentes hoje, mas aqueles que não eram, existe até descendentes, não tem nada com Cristo hoje, né? Terceira pergunta: qual o maior legado que você gostaria de deixar para seu filho? Bem, eu gostaria que meu filho, no futuro, ele olhasse para mim e me
vivesse como um exemplo para ele. Eu queria que Deus me desse essa condição de ser realmente o exemplo para o meu filho, para que ele pudesse olhar para trás e falar, não, quero agir dessa forma, porque o caráter do meu pai era dessa forma, e eu quero agir dessa forma porque essa era a maneira que ele agia, e essa maneira era a maneira certa. Eu gostaria de que ele olhasse para trás e pudesse me ver como um espelho para ele. Então eu espero que Deus me dê essas condições para que no futuro ele possa olhar para trás e falar, não, eu gostaria de ser igual ao meu pai é. Então, isso tá legal. Tive visita na casa dele, já estava uniformizado, o gurizinho de roupa do exército, já tá lá. Ok, Ricardo, muito obrigado. Agora, um que não tem filho ainda, né? Clériston. Muito bom, Clériston, vamos lá. Agora você vai falar sobre teu pai, certo? Muito bem. Primeira pergunta lá. Não tem filho ainda, não sei, né? Essa semana vai saber. Pois é. E aí, Ana? Olha que a mulher sabe mais, né? O que você vê em seu pai que gostaria de repetir quando você estiver com seus próprios filhos? Bom, no pai eu sempre, desde pequenininho, ele sempre me deu muita liberdade. E talvez, eu acho que eu vou ser muito, sei lá, protetor, ficar muito em cima, mas que talvez para criar para o mundo não seria tão bom. Sim. E eu lembro rapidinho de uma época do colégio, assim, primeira série, não me lembro que época era ali. E aí eu tinha que procurar a sala e tal, e eu estava com o pai, e eu perguntando, tá pai, o que eu faço agora, onde é, o que eu tenho que fazer? Só que o pai no colégio conhecia todo mundo, me apresentava para uns professores e tal, e coisa, e disse assim, tá, espera por aí que vão te chamar. E eu fiquei atucanado aquilo para acontecer. E daí, naquele momento, para mim, foi algo muito marcante. Então eu consegui, daquele momento, talvez para muitas coisas hoje, eu tenha liberdade para definir algumas coisas. E eu agradeço assim, pela liberdade que ele me deu, que eu gostaria de dar essa liberdade para o filho. Mas talvez está sempre em volta, mas dá liberdade para ele. Claro, muito bem. Segunda, em que momentos da sua vida a presença de seu pai demonstrou mais marcante, mais... Bom, para mim com certeza foi em momentos muito difíceis da minha vida, momentos que eu fiquei muito triste, tive muitos erros, algumas coisas assim. Ele nunca me julgou, nunca botou o dedo, me apontou o dedo e disse assim, viu, tu fez isso, aconteceu isso. Nunca ele me julgou. Sempre ele estava do meu lado, sempre me apoiou. Na pior dificuldade que eu passei, ele estava do meu lado. Okay, muito bem. Terceira, que mensagem você gostaria de deixar para ele? Clerita aí, Clerita? Fica de pé aí, então, Clerita, tu vai ver a mensagem agora do teu filho. Bom, na verdade assim, ó, o pai, ele é um cara assim que algumas pessoas conhecem ele aqui, e eu sou muito parecido com ele. Eu acredito que muitas vezes as pessoas falaram isso, eu sou muito parecido com ele. Então assim, eu digo em relação a nós, à noite, a gente já é mais para relaxar, porque tem muitas pessoas que à noite já estão se ligando, né? Ainda fazem muita coisa, a não sei que cada um tem uma atitude diferente no dia. Nós, às 5 da manhã, a gente está ligado, né? E eu sou bem parecido com o pai. Então, muitas vezes acontece alguma coisa, que eu vou chegar e falar com ele alguma coisa à noite, depois a gente vê, não sei o quê, sabe? E não me dá muita bola. E aí, depois de manhã cedo, tipo, um exemplo, essas semanas agora eu tinha que resolver muita coisa da academia e tal, e levar uns documentos e fazer uns ofícios essas semanas atrás. Não, agora estou cheio de coisa para fazer. Não, me deixa, não sei o quê. E aí, quando chegou na segunda de manhã, já entreguei lá na prefeitura, tá certo o negócio, já está tudo pronto, já está resolvido, não sei o quê. Isso de manhã cedo, e eu nem sabia o que estava acontecendo, do que ele estava falando, já não me lembrava mais. Então, pode ser que eu fale agora, tu não lembre, mas amanhã de manhã a gente pode estar ligado para agradecer. Então, assim, ó, com certeza, o pai é um grande exemplo para mim. Hoje eu vi no boletim, os gurizinhos ali falando dos pais também. Eu acho que foi o Renato que falou do Alexandre, falou assim, meu pai é meu herói. Eu digo para ti, pai, tu é meu herói. Também eu digo assim que... O
filho do Léo, o Arthur, também falou assim, que gostava que o pai joga bola, e disse que o Léo joga bem. Eu digo para ti, pai, tu joga bem também. De vez em quando a gente se ilude, né, mas faz parte. Bom, mas com certeza, esse exemplo que eu falei, que eu aprendi muito a lidar com as situações, da forma que o pai lida, como a gente somos parecidos também, que quando à noite, por exemplo, a gente vai conversar, que eu dei esse exemplo, eu peço alguma coisa e ele fala, não vou fazer depois, a gente resolve. Eu tenho muita coisa para fazer, de vez em quando ele fala isso, para mim eu escuto assim, meu filho, eu estou trabalhando, eu tenho que ver o melhor para ti, eu quero que tu tenha o melhor para ti, siga o meu exemplo, trabalhe. E já de manhã, quando ele está resolvido, está aqui, toma, isso aí, eu escuto para mim assim, ó, eu te amo. Mesmo assim, eu consegui fazer isso para ti. E eu sei que muitas vezes, talvez vários aqui, nunca escutaram, ou frequentemente o pai não fala eu te amo. Mas a gente não tem essa liberdade de falar eu te amo. E hoje, aqui na frente de todo mundo, eu te digo, pai, eu te amo. Muito bem. Por último, um pai-avô, né? Dieter. Muito bem. Dieter, primeira pergunta. O sentimento de proteção com os filhos diminuiu à medida que eles vão chegando à vida adulta, à maturidade? Boa noite, igreja. Boa noite. Esse sentimento de proteção, ele, com certeza, ele não diminui. Porque quando os filhos são pequenos e estão em casa, nós temos o controle, entre aspas, da situação. Mas quando eles saem de casa e no mundo, como estão as coisas hoje, existe a preocupação, né, de você pensar, poxa vida, eu quero que o meu filho se dê bem na profissão, eu quero que ele forme uma família, né, e principalmente eu quero que ele tenha temor ao Senhor, né, do legado que nós tentamos passar para ele, além da fé que nós temos em Deus. Mas a preocupação, ela continua, e à medida que passam os dias, ela aumenta, não diminui não. Ok. Segunda pergunta. Como é a sensação de ser pai e avô ao mesmo tempo? A sensação de ser pai é um privilégio, né? Eu brincava em casa com a Rosalena aí que nós sempre ficamos grávidos juntos, né? E depois, quando os filhos nasceram, a gente também fazíamos as coisas juntos, porque os dois também trabalhavam, tinham a sua vida profissional. E a sensação de ser pai, ela é ímpar. Quem é pai sabe. A sensação de ser avô, ela é gratificante, né? Ela é muito interessante. Só que continuam as preocupações, porque a gente se alegra com a neta, que é a neta que nós temos, a Duda, a Eduarda, mas a preocupação com a filha, ela continua. E dizem, né, que os avós são os pais com açúcar. Nada disso, gente. Da maneira como você enxerga isso, a responsabilidade ainda continua com as gerações, com as futuras gerações, principalmente com o legado que nós tentamos ou deixamos para nossos filhos, que é o temor do Senhor, e a gente quer ver isso nos netos, na continuidade desse temor ao Senhor. Aliás, a nossa educação só está completa quando nós vemos o resultado nos netos e não nos filhos, né? Terceira geração. Por último, se você pudesse começar de novo, o que você faria diferente com seus filhos? Muito bem. Analisando hoje, embora em outro momento, com certeza eu faria uma gestão melhor do meu tempo, de ser um tempo mais de qualidade para a família, porque muitas vezes você tem as preocupações da tua vida profissional, e às vezes essas preocupações, elas, ao invés de ficarem por lá de fora, elas entram, né, junto com a tua família, e isso é uma das coisas que eu faria diferente, com certeza, é qualificar melhor o tempo para eles e para a família. Muito obrigado, Dieter. Vou pedir a todos os pais que venham até aqui à frente, vamos nos colocar aqui, por favor. Nós queremos orar com você neste final, pedir a bênção de Deus e que você
você pensa em mudar o curso de alguma coisa, né? Vocês que ainda não têm filhos, casados, aí pode babar um pouquinho agora, né? E pode perguntar aos homens como é que a coisa acontece aí. Não, pai, o que eles explicam para você? Tudo bem. Que Deus possa abençoar esses homens valorosos que estão aqui na frente. Com certeza muitos choraram. Com certeza alguns não dormiram algumas noites por causa de seus filhos. Com certeza. E nós queremos pedir a que Deus possa abençoar vocês que têm filhos ainda. Como o Dieter falou, a nossa preocupação não termina nunca, 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 né? Enquanto estamos vivos. E uma das coisas é: coloquem seus filhos aos pés de Deus. Interceda pelos seus filhos, peçam a Deus. Ensine o temor do Senhor. Com certeza, a vida de vocês, filhos de vocês, dos netos, será uma vida de muita prosperidade. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, que privilégio, que honra ter aqui, Senhor Deus, neste culto, aqui à frente deste templo, Senhor Deus, a vida de homens valorosos, pais, e, Senhor Deus, tantos passaram por tantas dificuldades e Tu proveu, Senhor Deus. Obrigado por aqueles que têm buscado ainda um caminhar de vitória para si, para sua família. Senhor Deus, Pai, não deixe que essas famílias aqui se dissolvam, Senhor Deus. Não deixe que elas acabem, Senhor Deus. Mas, pelo contrário, que sejam famílias viçosas, Senhor Deus. E que as pessoas, ao olharem, Senhor Deus, para essas famílias, sintam, Pai querido, não vou dizer uma inveja, mas que sintam desejo de ser como elas, Senhor Deus. Pai querido, que nós possamos, como na mensagem, Senhor Deus, sermos pessoas que irão mudar o curso dessa nossa sociedade tão corrompida, tão destruída, tão sem falta de valores éticos, morais e espirituais. Mas nós Te conhecemos, Senhor Deus. Conhecemos os Teus mandamentos, conhecemos a Tua instrução. Portanto, Senhor Deus, ensina-nos a nós, como pais, a transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, se possível for, Senhor Deus, e para outras pessoas, que vale a pena Te temer, Senhor Deus. Que este é o princípio da sabedoria e o resultado de um caminho seguro, Senhor Deus. Que a Tua bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. A igreja vai dar uma lembrancinha para vocês, que é um kitzinho de ferramenta, mas que Deus possa dar para vocês, né, ferramentas espirituais, para vocês então continuarem construindo o lar de vocês, e Deus abençoe, ok? Pelo menos guardem de lembrança e digam: olha, aqui tem algumas ferramentas que eu posso usar, ferramentas espirituais, para edificar a minha família, para consertar a minha família, talvez alguns precisem, né? Vamos dar uma salva de palmas para esses pais? Deus abençoe.
Os céus proclamam tua glória e falam do que faz as tuas mãos. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana. Aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Os céus proclamam tua glória e do que faz as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Pa, 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 pa. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei, ao meu Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso Pros teus pés, Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Ba, 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 ba. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, e tudo que respira,